Olá, paz do Senhor para você. Nessa manhã eu quero falar com você sobre constância. Constância é a palavra que define nossa caminhada cristã. É o conceito mais implícito assim no cristianismo que revela a conexão de um cristão com Deus. E o que seria a constância? Eu tenho algumas anotações aqui e eu estou fazendo uma reflexão sobre isso com você. A constância é o ato ou a qualidade de manter a firmeza, a regularidade, a resistência ao longo do tempo, mesmo diante de dificuldades ou distrações. Então isso quer dizer que sem constância você não tem relacionamento com Deus. E para você ter constância, o primeiro passo é você saber quem é você, o que Deus diz a seu respeito. Porque sem a sua identidade, sem você saber quem você é, você não consegue saber onde você está e para onde Deus quer te levar. Isso quer dizer, você precisa ter em mente o que é a sua identidade e o seu propósito. E você consegue ter isso quando você busca intimidade com Ele. E o segundo ponto seria você se posicionar. Porque constância requer maturidade para você se posicionar, para você entender que Deus age através do seu posicionamento e pessoas podem ser alcançadas, podem ser inspiradas através desse posicionamento. E o terceiro ponto seria você buscar se alimentar com coerência, de acordo com o que Deus já tem revelado a você. Se Deus tem um propósito de você, por exemplo, ser um pregador, ser um levita, alguém que louva, alguém que serve na casa de Deus, você precisa se alimentar, você precisa consumir coisas no seu dia a dia, música, você precisa ler a palavra, você precisa se alimentar mesmo o seu corpo com um alimento saudável, para que você possa cuidar do que Deus te entregou, para você preservar isso. Porque quantas vezes a gente negocia, né, as coisas que Deus tem nos confiado por pratos de lentilhas, por prazeres mundanos. Então, o próximo ponto seria justamente a gente reconhecer os frutos que a constância traz. A constância ela traz bênçãos espirituais, ela traz a honra divina e através da nossa vida a glória de Deus é revelada a esse mundo. E os dons que nós ganhamos servem para a gente poder mostrar, testemunhar do amor de Cristo, testemunhar da grandeza dele na vida das pessoas que estão à nossa volta, né? E nós podemos ver que ele nos chamou para poder ser sal e luz. E o sal ele não precisa fazer barulho, não precisa fazer um escândalo para você sentir o sabor dele. E nós temos que ser assim na vida daquelas pessoas que não conhecem Jesus. Nós temos que temperar a vida delas. E a luz não precisa fazer barulho para você saber que a luz está chegando. Você precisa ver. Então, de longe, as pessoas têm que ver Cristo em nós. E a ideia de luz é isso. É Deus ser revelado, ser reluzente na sua vida, a ponto de as pessoas poderem ver de longe. E o sal é para que você, quando você se envolve com essas pessoas, quando elas chegam perto de você, você poder mostrar o melhor sabor que Cristo já depositou em você. E eu queria deixar 3 reflexões para você poder meditar nessa palavra. Será que eu tenho maturidade para entender e buscar e preservar a identidade que Deus me deu? Segundo ponto, como você tem se posicionado nos ambientes que você frequenta? Né? E o terceiro seria, como eu tenho gerenciado as bênçãos espirituais que Deus me confiou? E essa palavra está baseada sobre a história de Daniel. Tudo isso que eu falei aqui, quem conhece a história de Daniel já sabe que essa foi a constância que Daniel teve, o relacionamento que ele teve com Deus para se manter firme numa terra distante, numa terra de prostituição, de prazeres totalmente contrários, de práticas totalmente contrárias ao que Deus se agrada. E nós podemos entender que a constância é o principal mecanismo, é o principal propósito que nós podemos firmar com Deus para se manter em aliança com Ele. E para finalizar, eu quero ler com você esse versículo que está escrito em 1 Coríntios 15:58, que diz assim:
Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e constantes, que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Meu irmão, ouça com atenção o que está dizendo aqui. Então, é para a gente realmente entender e colocar isso em prática. Que esse vídeo tenha falado com você de alguma forma e que você possa ser constante na caminhada com Deus. Shalom.